Senhor presidente, senhores ministros, senhora procuradora-geral, senhor presidente, eu vou me limitar a ler um extrato do voto, para nós pouparmos tempo e permitir um debate certamente mais rico. Trata-se de consulta encaminhada pelo ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, em caráter de urgência, provocada pelo ministro de Estado da Economia, a indagar sobre a possibilidade de abertura de crédito extraordinário para suprimento de despesas obrigatórias, nos termos do artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal, por meio de medida provisória, quando presentes os requisitos de imprevisibilidade, urgência e relevância. A motivação da consulta foi demonstrada em pareceres técnicos e jurídicos, a revelar o momento atual de grave crise orçamentária para o custeio de despesas primárias obrigatórias da União, especialmente em relação às obrigações previdenciárias e ao impacto da pandemia sobre a despesa governamental. O tema já foi alvejado em consultas anteriores, movidas por situações análogas, quando esse tribunal respondeu afirmativamente à possibilidade ora aventada pelo consulente, inclusive quanto ao uso de medida provisória para tal fim. Em meu voto, teço considerações sobre o sentido jurídico do conceito de imprevisibilidade orçamentária, pondero sobre o princípio da eficiência administrativa, à luz da interpretação da matéria com base nas disposições da Lei 13.655/2018. No mérito, acolho com ajustes de forma a proposta da unidade técnica para a resposta à presente consulta, sempre alinhado com os precedentes dessa Corte de Contas para afirmar a seguinte dicção: responder aos consulentes que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e em conformidade com as disposições dos artigos 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha D, e 167, parágrafo 3º da Constituição Federal, é cabível a abertura de crédito extraordinário por meio de medida provisória, desde que atendidas as condições de relevância, urgência e imprevisibilidade da despesa, quando a insuficiência de dotação puder acarretar a interrupção de despesas primárias obrigatórias da União, como as de caráter previdenciário. Eu acordo, senhor presidente, que submeto ao plenário. Senhor presidente. Com a palavra o ministro Vital do Rego. Você queria discutir, senhor presidente, efetivamente os acordos que estão sob a lavra do ministro Anastasia. São acordos com consistência, até porque a formação de Sua Excelência já fala por si, com rigor, né, constitucional e, acima de tudo, com o sentimento que sempre norteou o ministro Anastasia de justiça. Eu trago singelas observações, vou me acostar integralmente às razões de Sua Excelência e faço essa oportuna consulta visa obter uma sinalização positiva deste TCU para que a despesa aqui discutida, em tese, seja enquadrada nos condicionantes que são constitucionalmente impostos de imprevisibilidade e urgência, alegados pelo consulente, dada a proximidade do fim do exercício obrigatório, fim do exercício financeiro de 2022 e premente necessidade de pagamento de despesas obrigatórias previdenciárias ante a insuficiência de recursos orçamentários. Nota-se, portanto, que o crescimento imprevisível e extraordinário de despesa obrigatória alegado pelo consulente refere-se a despesas com benefícios previdenciários afetos ao RGPS. E, de acordo com a SOF, secretaria competente, aspas, a necessidade de suplementação relativa a benefícios previdenciários totalizaria 15,4 bilhões de reais. Dentre as alternativas para efetivar a suplementação, a SOF aponta para a utilização de recursos provenientes de programas classificados como RP9, mediante o envio de projeto de lei de crédito suplementar ao Congresso. Essa possibilidade, senhoras e senhores, de acordo com a SOF, expirou, ministra Anastasia, em 15 de 10 de 2022. Então, crédito suplementar já não se pode. Estou falando a um professor de direito orçamentário, ministro de Oliveira. A SOF, em resposta à solicitação de informação de unidade instrutiva,
detalhou as ações eventualmente necessárias de suplementação de dotação orçamentária que perfazem 22,3 bilhões de reais, assim nominadas: benefícios previdenciários, benefícios de prestação continuada, seguro-desemprego, sentenças judiciais e Proagro. Todas essas ações já foram consumadas no exercício atual, mas não há nenhum recurso para pagá-las. Ressalto, no entanto, que a criatividade se faz presente, neste caso, a fim de delinear a abrangência ou a limitação do que nós chamamos de despesas imprevisíveis, expressamente mencionada na Constituição Federal, no seu artigo 167, parágrafo 3º, e no artigo 41, inciso 3º da Lei 4.320. Esta lei, a 4.320, recepcionada pela Carta Magna, é contundente ao se referir que os créditos extraordinários são destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção e calamidade pública. Em outras palavras, a expressão "em caso de" remete a eventos ou acontecimentos taxativos, daí não haver dúvida sobre o alcance e enquadramento dessas despesas imprevisíveis e urgentes. O efeito da pandemia, senhores ministros, é o principal fator utilizado como argumento para taxar como imprevisível o crescimento das despesas com benefícios previdenciários do RGPS, a partir de outubro de 2022. Quanto ao efeito da pandemia, não resta dúvida sobre a imprevisibilidade, ministra Anastasia, até porque a pandemia ainda permanece. Nós estamos vivendo, já uma curva ascendente. Se olharmos e estudarmos o processo pandêmico no Brasil, nós já começamos a nos preocupar com essa nova modificação do vírus, com a necessidade, efetivamente, de uma vacina bivalente. E, ministro Benjamin, ontem mesmo eu oficiei ao Ministério da Saúde para que, em 24 horas, em nome de vidas que estão hoje já crescendo, a mortalidade, em 24 horas possamos saber quantas vacinas bivalentes nós temos e qual o necessário estoque para o próximo ano. Por outro lado, o efeito do represamento ou atendimento de solicitações de benefícios previdenciários existentes no âmbito do INSS não nos convence. Considero que se trata de exercício de atribuição legal do INSS com eficiência advinda especialmente de atendimento automático sem a interação de servidor daquela autarquia. Tanto é que em agosto de 2022, mais de 135 mil pedidos foram analisados de forma automática. Ora, o atendimento automático já apresentava um crescimento desde abril de 2022 e se acentuou a partir de junho de 2022. Ou seja, o crescimento alegado pelo consulente não era desconhecido, de modo que poderia ter sido estimada a despesa a fim de subsidiar, nos termos do artigo 167 da Constituição Federal, a abertura do crédito suplementar ou especial com prévia autorização legislativa e com indicação dos recursos correspondentes em tempo hábil. Ressalto aqui, senhor presidente, que a atuação do INSS é louvável. Não poderia deixar de citar o acordo judicial firmado em novembro de 2020, com vigência de 24 meses, entre a União, o Ministério Público Federal, o Ministério da Cidadania, a Defensoria Pública e o INSS. Nos termos da cláusula primeira desse acordo, o INSS se comprometeu a concluir o processo administrativo de reconhecimento inicial
de direitos previdenciários e assistenciais operacionalizados por aquele órgão nos prazos máximos fixados no acordo, ou seja, 24 meses. Ademais, o grande volume do estoque de processos administrativos submetido à análise do INSS decorreu da redução do quadro de pessoal daquela autarquia e da necessária adequação dos sistemas corporativos da Previdência Social para o cumprimento de novas regras de benefícios previdenciários previstos na Emenda Constitucional 103 de 2019. Nesse escopo, o governo federal publicou medida provisória 922, autorizando a contratação por tempo determinado de aposentados e militares inativos. Vossas Excelências lembram que nós estudamos esse processo para fazer frente à análise de requerimentos represados. Portanto, não paira dúvida sobre a urgência da despesa de caráter previdenciário. Todavia, considero que a imprevisibilidade alegada, especificamente sobre o desrepresamento de pedidos, não se justifica em caso em tese. Entendimento, inclusive, apresentado pela unidade instrutiva. Cumpre registrar que nos últimos 4 anos, e aí eu peço a atenção de Vossas Excelências, nos últimos 4 anos, senhor presidente, 795 bilhões de reais foram excluídos do teto de gastos. Repito, 795 bilhões de reais foram excluídos do teto de gastos, mediante proposta de emenda à Constituição Federal, todas com confirmação do Congresso Nacional competente. Nessa linha de raciocínio, que leva à resposta indicada pela presente consulta, vejo como urgente e essencial, de igual modo, a necessidade do Estado cumprir com suas obrigações a fim de garantir, conforme salientado pelo relator, a dignidade da pessoa humana, especialmente no sentido de erradicar a fome que flagela milhões de pessoas. Neste escopo, registro que, no contexto da pandemia da Covid-19, ninguém, em sã consciência, poderia afirmar ou prever que milhões de pessoas seriam levadas de volta ao pesadelo da fome. Portanto, se o objeto da consulta é caracterizar a despesa imprevisível e urgente, as despesas para resgatar milhões de cidadãos do nosso Brasil do abismo da fome, ainda sob efeito persistente da pandemia, enquadra-se em situação emergencial, urgente e sem previsão orçamentária suficiente, já a partir de 1º de janeiro. O fato é, existe a necessidade de se bancar, de se pagar o chamado Auxílio Brasil e não há recursos para isso. Até agora, o governo, o Congresso, não definiu a respeito da proposta de emenda constitucional. Nesse ínterim, se insere o programa Auxílio Brasil, ou o programa que vier sucedê-lo para atender. Tal programa, a PELOA de 2023, não previu o valor necessário de R$ 600 por família para assegurar a renda dos mais vulneráveis, de modo que implicaria redução das transferências às famílias em situação de pobreza, tampouco a concessão de benefício adicional às famílias no valor de R$ 150 que tenham crianças até 6 anos. Há também outras urgências que irão requerer do Estado sua imediata atuação. Cito, por exemplo, a pobreza extrema que aflige milhares de famílias que não possuem recursos para aquisição sequer de um botijão de gás, no âmbito do programa Auxílio Gás. Nessa toada, não poderia deixar de repisar o orçamento que será necessário para fazer frente aos cortes orçamentários imprevistos e que inviabilizaram a execução de programas e ações essenciais em saúde e educação. Em 2022, o programa Farmácia Popular sofreu um corte de R$ 194 milhões, o que prejudica a distribuição para mais de 21 milhões de pessoas de todo o país, em especial e sobremaneira os mais pobres e os mais carentes. Para o orçamento de 2023 na saúde, pode-se ter 60 bilhões a menos do que em 2022.
Os cortes na educação geram um potencial risco de não haver pagamento neste mês de setembro para médicos residentes. São 14 mil médicos residentes que também não têm dinheiro para pagamento das suas bolsas, além de 200 mil bolsistas estagiários. Cito ainda o Programa Nacional de Merenda Escolar, que atende 41 milhões de estudantes no país, também não tem dinheiro, sem verba prevista no orçamento. Se encontra defasado em razão da verba federal destinada a essas despesas de merenda escolar, está sem reajuste desde 2017. Tal situação reflete um desmonte da educação neste país que praticamente impede qualquer planejamento para o ano 2023. Ainda de forma geral, o orçamento previsto para a educação em 2023, de 17 bilhões, é o de menor envergadura desde 2014. Em 2014, nós tivemos 40 bilhões para a educação. Por tudo isso, acompanho o relator com apenas uma singela sugestão, na forma proposta do item 9.3, fazendo de novo e sem cansar todo um elogio ao relator, que foi a fundo nesse processo, e o que nós temos, efetivamente, de adendar, seriam explicar melhor o 9.1 do acordo, dizendo, como o relator colocou, responder aos consulentes que, e aí, no final da interrupção de despesas primárias da União, como as de caráter previdenciário, e aí vem o meu acréscimo, e de despesas de manutenção de programas de governo, como o Programa Auxílio Brasil, ou que vier sucedê-lo, Programa Farmácia Popular, Programa Auxílio Braz e Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse singelo acréscimo, até para a gente deixar conjunto essas especificações, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. E agradeço ao ministro Anastasia. Com a palavra o ministro Benjamin Zinler. O ministro Éder tem voto revisor apresentado. Ministro Benjamin, primeiro. Eu apenas quero louvar o trabalho do ministro Anastasia. Eu acho que a resposta ela parte de uma ideia de fato consumado, de inexistência de alternativa diversa. O direito tem que se curvar ao mundo real, mas as colocações do ministro Vital do Rego são muito densas e devem ser juntadas ao processo que vai elaborar o parecer sobre as contas do governo para o exercício em referência. Uma coisa é nós admitirmos juridicamente, diante do fato consumado, com ampliação muito bem colocada pelo ministro Vital do Rego. Outra coisa é saber as razões pelas quais nós estamos sendo obrigados a utilizar, para mim, de uma forma heterodoxa, os créditos extraordinários, que falam de empresas imprevisíveis e não de empresas imprevistas. A empresa imprevista é aquela que poderia ter sido prevista e não foi. A imprevisível é que não poderia ter sido prevista. Em todos os casos, com todas as vênias, as empresas sempre me parecem imprevistas e não imprevisíveis, mas votaria com o ministro Anastasia sem tirar uma letra, a não ser com os acréscimos do ministro Vital do Rego. Então, a minha sugestão é a juntada de ambos os votos às contas do governo desse ano, tá certo? Senhor presidente, eu acho que o ministro Éder vai votar ainda, né? Ministro Éder tem um voto revisor apresentado. Eu consulto se podemos ouvi-lo e a palavra do ministro Éder de Oliveira. Senhora Procuradora-Geral, senhor presidente, demais ministros, senhoras e senhores. Apresento uma declaração de voto. Essa é uma matéria sensível, várias vezes passadas aqui no tribunal, e o meu voto se baseia nas decisões do Supremo Tribunal Federal acerca dos pressupostos para edição de medida provisória que abre créditos suplementares e também em precedente deste mesmo tribunal que vou apresentar logo em seguida. Considero também que, como estamos em sede de consulta, o que deve ser examinado é a tese e não o exame dos casos concretos. Caso contrário, significaria o tribunal se posicionando se o caso concreto se subsome aos pressupostos da Constituição, o que é matéria privativa do presidente da República. Então, eu vou ler partes do meu voto, não vou poder fazer a síntese brilhante que o ministro Anastasia fez e que o ministro Vital também fizeram, e começo do seguinte modo. Trata-se de consulta formulada pelo ministro de Estado-chefe da Casa Civil da Presidência nos seguintes termos. Em uma situação hipotética de crescimento imprevisível e extraordinário de despesa obrigatória,
conjugada com a ausência de instrumentos legais adequados à demanda por crédito adicional em função de restrições temporais, seria possível o entendimento de se tratar de despesa imprevisível e urgente para fins de concretização normativa do que diz o parágrafo 3º do artigo 67 da Constituição Federal. Essa é a matéria que está posta a nosso exame. E ela precisará ser melhor descrita, o que vou fazer mais à frente. Então, para o perfeito entendimento do que se consulta, é preciso recorrer às exposições fáticas das peças produzidas pela Procuradoria da Fazenda Nacional, pela Secretaria de Orçamento Federal e pela nossa secretaria, a SEMAG. Isso deve ser feito para entender o substrato da pergunta formulada. Eu colaciono aqui, então, todo o caso a partir dos excertos da instrução da SEMAG, da PGFN e da Secretaria de Orçamento Federal. Adianto que poderia discutir alguma coisa sobre o caso concreto, especificamente que a nossa secretaria não viu presentes os requisitos de imprevisibilidade, conforme consta da instrução, mas não é a essência do que é necessário discutir. Trago aqui excertos da nota técnica produzida pela PGFN, excertos dos esclarecimentos prestados pela Secretaria de Orçamento Federal, e vou à frente para dizer o seguinte: como se vê desses excertos, todos produzidos pelos órgãos técnicos, a necessidade de edição de medida provisória para abertura de crédito extraordinário, no caso que se apresenta, não decorre da natureza das despesas imprevisíveis e urgentes, mas do fato do Poder Legislativo, devidamente instado pelo Poder Executivo, para viabilizar os instrumentos normativos que possibilitassem ao Executivo o pedido de crédito suplementar, ainda não se manifestou. O Poder Executivo foi ao Poder Legislativo, apresentou um projeto para alterar os prazos, apresentou um projeto para que pudesse manusear a RP9 e ainda não teve resposta. É apenas por isso que a despesa está supostamente caracterizada como urgente. A edição da medida provisória de crédito extraordinário seria a forma do Poder Executivo lidar com a inação do Poder Legislativo em resolver o problema orçamentário financeiro na forma como intencionada. A instrução da SEMAG faz menções a precedentes do Tribunal sobre consulta acerca da abertura de créditos extraordinários por medida provisória, dos quais reproduz excertos da instrução. Então, nós tivemos o Acordo 1716/2016 plenário, que, conforme a instrução, em apertada síntese, busca uma análise sobre o ponto de vista financeiro, orçamentário e fiscal da abertura de créditos orçamentários mediante edição de medida provisória para pagamento de despesas de manutenção da Justiça do Trabalho em montante superior ao limite de empenho. A resposta do tribunal foi, sinteticamente, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde que atendidos os requisitos constitucionais, que é cabível a abertura e se segue. O Acordo 1863/2016, segundo a instrução, em apertada síntese, busca uma análise sobre o ponto de vista financeiro, orçamentário e fiscal da edição de medida provisória para abertura de crédito extraordinário, especificamente para as ações de socorro, assistência às vítimas, estabelecimentos e serviços essenciais. Nesse aqui não haveria muita dúvida diante da situação de calamidade pública. Acordo 1634/2016, no mesmo sentido. E vou prosseguindo, né? Como se vê... desculpe. E vou trazendo os demais acórdãos, e nesses acórdãos, a resposta inicia com, nos termos da jurisprudência do STF, e desse modo poder-se-ia dar a entender que a resposta precisa, dada ao final dos textos, que continua, é cabível a abertura, etc., encontra específico respaldo em decisões do Supremo Tribunal Federal, mas não é esse o caso. Apenas a título de esclarecimento, não há menções na instrução a decisões específicas do Supremo concernentes a entendimentos como
por exemplo, de que é cabível a abertura de crédito extraordinário quando a insuficiência de dotação puder potencialmente acarretar a descontinuidade de serviços públicos essenciais. Embora seja alguma coisa que pareça de bom senso, mas o Supremo nunca se manifestou dessa maneira. As decisões do Supremo, mencionadas nos acórdão acima referidos, são as mesmas mencionadas na instrução da CEMAG nesses autos e abaixo transcritas, né? Por exemplo, na ADI 2213, o ministro Celso de Mello diz: a possibilidade de controle jurisdicional, mesmo sendo excepcional, apoia-se na necessidade de impedir que o presidente da República, ao editar medidas provisórias, incida em excesso de poder em situação de manifesto abuso institucional. Mais à frente, agora na mesma ADI, nada pode justificar a realização abusiva de medidas provisórias sob pena de o Executivo investir-se ilegitimamente na mais relevante função institucional que pertence ao Congresso Nacional, vindo a converter-se no âmbito da comunidade estatal em instância hegemônica de poder. Mais à frente, nós vamos encontrar na ADI 4048, relator ministro Gilmar Mendes, que diz o seguinte: os conteúdos semânticos das expressões guerra, comoção interna e calamidade pública do artigo 167, parágrafo 3º, constituem vetores para interpretação e aplicação. Guerra, comoção interna e calamidade pública são conceitos que representam realidades ou situações fáticas de extrema gravidade e de consequências imprevisíveis para a ordem pública e a paz social, e que, dessa forma, requerem, com a devida urgência, a adoção de medidas singulares e extraordinárias. Ao apreciar a medida cautelar na ADI 5.513, o ministro Gilmar Mendes, isso a Secretaria informa, em decisão monocrática que transitou em julgado, fez a seguinte afirmação: não é papel deste tribunal, o Supremo, discutir a conveniência e a oportunidade das despesas de que trata a medida provisória em questão. É dever desta Corte, o Supremo, guardar a Constituição e o texto constitucional, é claro, ao dispor que as únicas despesas que autorizam a abertura de crédito extraordinário são as imprevisíveis e urgentes, equiparáveis às decorrentes de guerra, comoção interna e calamidade pública. Está claro que o Supremo Tribunal Federal adota uma concepção bastante estrita sobre o uso de medidas provisórias para a abertura de créditos extraordinários, traduzidas nos seguintes excertos dos votos de seus ministros, cuja reprodução é necessária. Já falei dessa manifestação do ministro Gilmar Mendes, cabe também aqui a expressão da ministra Carmen Lúcia: imprevisibilidade é aquilo que não pode ser cogitado pelo administrador público, porque surge de uma maneira arriscada, fora do ordinário. Nesta Corte, o rigor definido pelo Supremo foi bem seguido no acórdão 2184-2017, plenário de relatoria da ministra Ana Reis. Nesse acórdão, a Corte seguiu exatamente as premissas rigorosas do Supremo. E, numa matéria que tratava, formulada pelo ministro do Estado da Educação, José Mendonça Bezerra Filho, nós vamos lembrar desse caso, o tribunal inicialmente pretendia não conhecer da consulta em razão da matéria temática, e depois ela foi subscrita pelo ministro da Economia. O que se tratava era da insuficiência de dotação para a educação, podendo acarretar graves prejuízos ao acesso à educação. Algo parecido com o que está discutido aqui. E o tribunal decidiu, nesse acórdão 2184-2017, da seguinte maneira: conhecer da consulta e responder aos consulentes que a abertura de crédito extraordinário por meio de medidas provisórias se destina a despesas que preencham os requisitos de imprevisibilidade e urgência, delimitados semanticamente pelo texto constitucional como equiparáveis às existentes em situações decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, conforme estabelecido pela Constituição Federal. A resposta que esta Corte deu foi dizer exatamente quais são os parâmetros de interpretação baseados na jurisprudência do Supremo. E aqui eu transcrevo os parágrafos de 14 a 36 do voto da ministra Ana Reis, que bem explicita os fundamentos desta decisão. Aqui, por exemplo,
diz a ministra Narrais. Assim, embora seja evidente que os gestores encarregados de política pública não se omitiram na correta previsão dos recursos, é necessário ponderar que as decisões do Poder Legislativo e Executivo afastaram a presunção de imprevisibilidade, tanto que tudo o que está sendo solicitado está sendo devidamente quantificado. Percebido esse contexto, cabe retomar a questão formulada nessa consulta. Ela não é precisa o suficiente, mas, a partir dos fatos reportados, a pergunta pode ser reescrita para melhor precisar os seus termos, para entendermos bem o que está sendo colocado. E, dessa forma, a pergunta seria, efetivamente, em uma situação hipotética de crescimento imprevisível e extraordinário de despesas obrigatórias, em que a demanda por créditos suplementares não possa ser atendida tempestivamente, em decorrência de haver restrições temporais à apresentação de projeto de lei de créditos suplementares e de essas restrições não terem sido superadas pela ação necessária do Congresso Nacional, que é o caso, muito embora o Poder Executivo tenha tomado as medidas que considerou pertinentes para esse fim, podem as despesas realizadas com a suplementação de dotações serem consideradas como despesas imprevisíveis e urgentes, de modo a ser juridicamente possível que a suplementação necessária seja procedida por meio de medida provisória que abra créditos extraordinários? Essa é a pergunta, e a relação é intrínseca com o fato do Poder Executivo ter agido e o Congresso Nacional, até o momento, não ter se posicionado. No meu entendimento, a resposta deve considerar o rigor semântico requerido para a adoção dessa medida extraordinária, conforme manifesta a expressão dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, proferidos nos precedentes referidos nestes autos, e seguindo a linha do voto condutor da ministra Narrais no Acórdão 2174/2017 deste plenário. Mas antes de formulá-la, o que farei ao final, cabem algumas digressões. O sistema orçamentário brasileiro está fundado em um princípio fundamental. Nenhuma alteração da lei orçamentária pode ser procedida sem a prévia autorização do Congresso Nacional. E aqui nós seguimos a linha do sistema orçamentário americano, que não se admite gasto sem autorização prévia do Congresso, exceto na hipótese excepcionalíssima de despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, conforme o artigo 167 da parágrafo 3º da Constituição, cabendo citar mais uma vez o entendimento do ministro Gilmar Mendes e ressalvar: medida provisória de crédito extraordinário é medida excepcionalíssima e, portanto, vou ter que recorrer aqui porque falta uma página aqui. Peraí. Só um minuto, senhor presidente, para encerrar, que essa parte é relevante. Muito bem. Então, cabendo citar mais uma vez o entendimento do ministro Gilmar Mendes. É dever desta Corte guardar a Constituição e o texto constitucional é claro ao dispor que as únicas despesas que autorizam a abertura de créditos extraordinários são as imprevisíveis e urgentes equiparáveis às decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. O contexto narrado nas peças examinadas é sério e preocupante, mas cabe ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo encontrarem a solução célere e adequada. Se os órgãos técnicos e jurídicos do Poder Executivo, que assessoram o Presidente da República, entendem que a situação que se apresenta aqui atende ao disposto na Constituição, está na alçada do Presidente da República decidir pela edição de medida provisória, à luz das decisões pretéritas do Supremo Tribunal Federal acerca da abertura de créditos extraordinários e considerar os riscos de judicialização e de possíveis questionamentos do Congresso Nacional.
A esta Corte, no meu entendimento, cabe guardar a rigidez dos institutos fundamentais do sistema orçamentário, mantendo equidistância das decisões político-orçamentárias que os poderes executivo e legislativo devem tomar para lidar com as situações de forma tanto a, por exemplo, que a insuficiência de dotação possa potencialmente acarretar a descontinuidade de serviços públicos ou acarretar a interrupção de despesas obrigatórias da União, como as de caráter previdenciário, problemas para os quais a decisão de medida provisória de crédito extraordinário nem sempre será a solução, mas talvez geradora de outros problemas. As repetidas consultas sobre o que pode ou não ser considerado como despesa imprevisível e urgente, buscando segurança jurídica e adequação de procedimentos, conforme nota da PGFN, tende a fazer dessa Corte, ao meu juízo, indevidamente um ator de relevante influência numa área em que compete ao Presidente da República, com auxílio dos órgãos competentes e sob a vigilância do Poder Legislativo, exercer o juízo sobre a existência dos pressupostos constitucionais necessários à adoção de medida extraordinária de alteração da lei orçamentária anual, que prescinde da prévia atuação do Congresso Nacional. Diante do exposto, voto pela aprovação do acordo, de modo a adotar a mesma linha de raciocínio exposta no voto da eminente ministra Narraes no Acórdão 2184-2017 deste plenário, em consonância com os parâmetros interpretativos do Supremo Tribunal Federal e responder à consulta nos seguintes termos. Conhecer da consulta e responder aos consulentes que a abertura de crédito extraordinário por meio de medidas provisórias se destina a despesas que preencham os requisitos de imprevisibilidade e urgência delimitados semanticamente pelo texto constitucional como equiparáveis às existentes em situações decorrentes de guerra, comoção interna e calamidade pública, conforme estabelecido na Constituição Federal, não preenchendo esses requisitos a situação hipotética posta sob exame. Essas são as considerações que trago para a apreciação do colegiado e inúmeras outras questões que merecem reflexão desta Casa. Cumprimento o ministro Ueda de Oliveira e concedo a palavra ao decano, ministro Walton Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhores ministros, senhora procuradora-geral, gostaria de, sem embargo, de reconhecer a excelência do bem fundamentado trabalho apresentado pelo ministro Anastasia e pelo ministro Vital do Rego, verificar a existência de acerto nas ponderações feitas pelo ministro Éder de Oliveira. O crédito extraordinário é um instituto tipicamente de direito orçamentário e financeiro. Tem uma matiz bastante firme, realçada pela Constituição Federal no artigo 167, que estava agora a ler. Sendo um instituto tipicamente constitucional, já foi apreciado reiteradas vezes pelo Supremo Tribunal Federal, assim como por esta Casa, em vários acórdãos do passado e até acórdãos recentes, alguns trazidos pelo ministro Éder de Oliveira. Crédito extraordinário, segundo eu o vejo, não constitui absolutamente uma licença não regulada pelo Constituinte para gastar, absolutamente. O crédito extraordinário tem balizas rígidas, fixadas pela Constituição Federal, consistentes na imprevisibilidade e urgência. Eu não reconheço aos elementos de fato hipoteticamente trazidos essa perspectiva de aprovação para gasto. Ele é estritamente regulado pela Constituição Federal e a implementação de política pública nova não abre anchas para gastos extraordinários. A Constituição fixa vicissitudes como fundamentais para a permissão do gasto. Guerra, comoção interna e calamidade pública, e só. E essa situação não se enquadra neste rol. Peço, portanto, vênias ao ministro relator, que ora é acompanhado pelo ministro Vital, para manifestar-me na mesma linha seguida pelo ministro Éder de Oliveira. Cumprimento o eminente decano.
O ministro Anastasia é o relator, o ministro Benjamin havia solicitado a palavra. Ouço o ministro Benjamin Zimmer. O que a gente está presenciando aqui é o paralelo à judicialização da política e à controlização, essa palavra não existe, eu sei, da política. Então, ou seja, nós estamos tendo que resolver alguma coisa que não foi decidida no âmbito político. O ministro Eder fez um voto primoroso e mostrou que caberia ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo deliberar sobre a abertura de créditos suplementares, né? E há um deadline. Eu não conheço o trâmite do processo, mas parece que 10 de dezembro seria o deadline, né? De outubro, a partir do qual o processamento de créditos suplementares seria impossível, né? Então, eu pergunto, é claro que uma das críticas que se faz ao Poder Judiciário, e também ao TCU, pela academia, principalmente pela academia, é o fato de nós nos imiscuirmos em decisões políticas não tomadas, né? E isso mostra, de certa forma, uma ocupação de espaços de vácuo, né, de poder, que o TCU, por ser bem estruturado, ter equipes técnicas que conseguem analisar as questões de uma forma adequada, ele acaba ocupando esse espaço. Eu pergunto, é óbvio que a interpretação semântica do artigo 167, algum dos parágrafos, pressupõe uma comparação com guerra, com calamidade pública. A pergunta que eu tenho é, o não pagamento do Auxílio Brasil não é semanticamente análogo a uma situação de calamidade pública? Ou comoção interna, essa era a expressão. Ou seja, se há comoção interna com o pagamento do Auxílio Brasil, o não pagamento me parece perfeitamente adequado semanticamente a uma ideia de comoção interna ou de, como é que é a terceira expressão? Calamidade pública. Mas é claro que eu ouço sempre o ministro Eder, que pediu a palavra, e colho da sabedoria de Vossa Excelência ensinamentos. Senhor presidente, apenas uma mínima observação antes. Uma das questões que mais me preocupa é o enfraquecimento dos conceitos constitucionais, em todos os termos. O que eu verifico é que quando você dá uma latitude maior a certos dispositivos da Constituição, você os enfraquece de forma assim, quase absoluta. E o Supremo Tribunal Federal, se o Supremo Tribunal Federal admitir que o crédito extraordinário pode praticamente abranger qualquer política pública, assim, acabou assim, essa rigidez que ocorre numa questão vital para a administração do país. Ainda recentemente escutei uma frase absolutamente lapidar, que assim, a criação da riqueza é o que diferencia os países que são produtivos, que são eficazes, dos países que são fadados à miséria. E se nós não criarmos... E esse ambiente de produção de riqueza só pode existir dentro de uma política coerente, uma política orçamentária coerente por parte do Estado. Se o Estado gasta demais, isso vai, assim, não é jamais atingido. Então, assim, nós vamos... Por exemplo, a imprevisibilidade não se adequa ao conceito de fixação de política pública. Por exemplo, bastaria que o governo fixasse um patamar mais elevado, em vez de R$600, R$900. Então, o crédito extraordinário poderia cobrir um pagamento de R$900? Eu acredito que não, nem de 400. Ou isso tem de ser feito de acordo com os critérios que foram anteriormente aprovados. Não é a fixação de valores e simplesmente lançam um crédito extraordinário para cobrir esses gastos que podem secundar essa nova política. Mas não só isso, senhor presidente. O que me preocupa também sobremaneira nesse processo é que nós vamos estar abrindo um precedente importantíssimo que vai ser usado para tudo, não só para essa consulta, mas para todos os casos futuros. Senhor presidente, o ministro Anastasia, que é o relator da matéria, pode falar por último. O ministro Eder havia solicitado, o ministro Vital, depois Vossa Excelência, depois o relator. Trazer inicialmente um esclarecimento ao ministro Benjamin. Os prazos para apresentação dos projetos de créditos são definidos na LDO e no orçamento. Então, eles estão sendo debatidos no Congresso.
o Executivo apresentou uma proposta para alterar esse prazo de modo a encaminhar o projeto, está no Congresso. Então, é uma decisão do Legislativo se vai conceder prazo ou não. Está lá, a medida já foi colocada. O segundo ponto importante é, atendo ao objeto da consulta, a consulta em si, que é o que nós estamos discutindo, não faz nenhuma menção à falta de pagamento, à criação de comoção interna. É uma dedução que nós estamos tendo a partir do fato concreto e, portanto, ficaria fora do escopo da ação do tribunal. O terceiro ponto é que, como a consulta tem esse caráter normativo, ela gera um problema complicado, porque a cada situação de insuficiência orçamentária, o Tribunal de Contas da União estaria justificando o Poder Executivo abrir um crédito extraordinário, contrariamente a todos os parâmetros semânticos que o Supremo tem adotado e contra o combate que o Supremo tem feito à edição de medidas provisórias irrestritamente. E, por fim, é relevantíssimo destacar que quando o Executivo abre, por medida provisória, crédito extraordinário, ele cancela ou usa fontes de recursos que não foram previamente negociadas com o Legislativo. E aí é uma questão que torna excepcionalíssima a edição de medida provisória. E, por fim, quando o tribunal tem dito, em outras respostas, que é cabível, ao mesmo tempo que o tribunal tem dito que é cabível, diz que é necessário que a despesa seja imprevisível à luz da Constituição. Então, a segurança jurídica almejada também não é alcançada, porque se é cabível, mas é necessário que cumpra o requisito de imprevisibilidade, nós estamos dizendo que o que está posto aqui cumpre o requisito de imprevisibilidade. Para dizer isso, nós temos que analisar o caso concreto, porque a tese em si, como foi colocada aqui, ela não permite qualquer juízo a esse respeito. Só para dizer, óbvio que está na lei, está na norma, que a resposta à consulta é feita em tese, tem efeitos erga omnes, mas não há consulta remetida ao TCU que não aluda a um caso concreto. E se houver, nós devemos rejeitá-la, porque isso aqui não é uma instância de discussão de teses doutrinárias. Então, claro que ela é feita de forma a se acoplar aos termos do nosso regimento e da lei orgânica, mas não há dúvida. Ministro Benjamin, Vossa Excelência, me permite só nesse ponto que Vossa Excelência fala, eu concordo integralmente com o que está dizendo o ministro Benjamin Zinder. A consulta existe no nosso regimento interno e na própria lei de registro do Tribunal de Contas da União, exatamente para densificar e para que o tribunal possa apresentar uma solução entre o caráter abstrato da norma que está sendo interpretada e a hipótese concreta que existe no mundo dos fatos. Nós não estamos aqui para repetir o que está na lei, porque senão não haveria necessidade de consulta. Ministro Vital, depois ministro Bem-Querer e ministro Anastasia. Presidente, certamente o ministro Anastasia vai fazer uma composição de todos esses elementos que ele ouviu, o relator da matéria. E eu ouvi bem quando o ministro Benjamin sempre fala no mundo real, né, ou dentro da expectativa atual. O que é que nós estamos votando? Uma consulta. Essa consulta foi feita pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, a respeito de um vácuo orçamentário. Por quê? Porque o Poder Executivo, no caso das urgências e imprevisibilidades que, segundo ele, foi acometido, inclusive essa imprevisibilidade, no meu voto, eu discuto, o Poder Executivo disse que está faltando dinheiro para pagar a prestação continuada, o seguro-desemprego, as sentenças judiciais, o PROAGRO. Quem está dizendo isso é o Executivo. E pergunta-nos o que fazer. E o ministro Éder, eu estou a anos-luz da competência de Sua Excelência na questão acadêmica, na questão da interpretação do que existe na lei, principalmente... Eu estou para trás. E
O senhor está me tirando da linha do meu raciocínio. Então, eu vejo, ministro Éder, que Vossa Excelência tem absolutamente razão nas discussões de interpretação, até porque, como disse, não tenho a competência de Vossa Excelência para fazê-lo, principalmente em matéria orçamentária, digo isso de forma pública. Mas o que eu vejo, ministro Éder, é que a pergunta foi feita ao ministro Anastasia e que nós estamos agora evidentemente, como o ministro Benjamin colocou, uma calamidade pública. Ter 33 milhões de pessoas a partir do dia 1º de janeiro sem receber o Auxílio Brasil é ou não uma calamidade pública? Ter 41 milhões de estudantes que são atendidos pela merenda escolar a partir de 1º de janeiro não tem mais merenda escolar. Hoje, eles estão dividindo de forma ultrajante, um ovo, como diz uma matéria do Estadão, um ovo para 4 crianças. E essas crianças ainda têm que sair com a mãozinha carimbada para não voltar a dividir o outro ovo. Isso é muito grave. Isso, para mim, é calamidade pública. É o mundo real que a gente pega aqui, ó, vê, belisca e sente dor. 14 mil médicos residentes não vão receber dinheiro, não vão receber o salário. A PRF foi tão vista ultimamente, elas estão com todos os carros na garagem. Não tem fiscalização nas rodovias brasileiras, porque não tem combustível na PRF. É calamidade pública ou não é? Então, eu estou me dirigindo, efetivamente, o governo faz como quiser. A minha posição é exatamente dizer que atende os requisitos constitucionais, porque isso é calamidade pública. Há ou não a discussão sobre a tempestividade da matéria, mas, para mim, é urgente, é necessária, é imperiosa essas manifestações da Corte. Agora, efetivamente, nós não estamos aqui assinando medida provisória, não. Nós estamos aqui dizendo que pode ou não fazer. Ministro Marcos Benquerer. Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o relator, revisor, né, por esses brilhantes votos, mas as questões levantadas pelo ministro Vital do Rego, pelo ministro Benjamin, secundadas, são extremamente importantes, mas eu entendo que nós deveríamos ficar aqui na resposta, no escopo do que foi perguntado. Então, na minha modesta opinião, eu acho que a resposta inicial feita pelo ministro Antônio Anastasia atende muito bem ao que foi perguntado, que diz respeito basicamente às despesas do RGPS, né? E, então, eu sugeriria que parássemos por aí, não ampliássemos o escopo da consulta. Só essa é a minha observação, senhor presidente, senhor relator. Com a palavra o relator. Muito obrigado, senhor presidente, senhores ministros, eminente procuradora-geral. Eu ouvi com extrema atenção as ponderações riquíssimas de nossos pares sobre esse tema, que de fato é um tema delicado. Eu queria primeiro cumprimentar o ministro Vital pelas ponderações que faz, pela sua sensibilidade, também argumentos de ordem jurídica e de política pública. As ponderações foram acompanhadas pelo ministro Benjamin e a declaração de voto do ministro Éder, que eu quero cumprimentar pela sua precisão, pelo seu empenho e na definição exatamente do escopo da norma constitucional, no que foi secundado com o brilho de sempre pelo nosso decano, o ministro Walton, preocupado que é e tem sempre o nosso aplauso com o rigor da nossa Constituição. Mas, senhor presidente, é uma questão de fato delicada. Primeiro, nós temos de circunscrever o campo cirúrgico, me permite o médico aqui ao meu lado. Nós circunscrever onde estamos atuando. Trata-se, como Vossa Excelência ponderou, de uma consulta. E a consulta, ela não é um caso concreto. Nós estamos diante, evidentemente, de uma questão que é um caso real, que suscita a consulta, que deve ser respondida em tese, em caráter normativo, mas não resolve de maneira tópica e definitivamente o caso concreto que não nos foi submetido. Até porque é bom lembrar que a responsabilidade por exarar a medida provisória e suas consequências é do chefe do Poder Executivo, que eventualmente poderá ser, em tese, responsabilizado ou não por uma medida. O que a consulta, na sua resposta pela nossa proposta, pondera, o que é quase óbvio, é que, de fato, como está na nossa proposta, atendidas as condições de relevância, urgência e imprevisibilidade. São 3 condições colocadas
para que, de fato, concomitantemente, possam ensejar a aplicação do crédito ordinário, que, tem razão o ministro Walton, é excepcional e deve ser usado com grande parcimônia. Todavia, a situação em tese que nos foi trazido com esse colapso orçamentário no final deste ano na questão previdenciária, objeto circunscrito da consulta, de fato nos permite antever uma situação que, se não análoga à comoção interna, à calamidade pública, felizmente não é guerra, mas demonstrará problemas gravíssimos em relação, por exemplo, ao recebimento de pagamentos previdenciários de aposentados relativos a esse último mês de dezembro. Então, são consequências delicadas. E dentro de um aspecto que eu pondero muito, senhor presidente, que tenho dedicado os últimos anos à minha atuação nessa questão do consequencialismo, do que significa as decisões dos órgãos de controle, eu me permito trazer também à discussão o artigo 22 da LINDB, que diz: na interpretação das normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos administrados. Então, é evidente que, numa decisão desse jaez, com esse perfil, com essa natureza, é inafastável que um órgão de controle julgador, como é o caso do TCU, terá de levar a essa balança e sopesar as consequências de uma decisão, ainda que por consulta, dessa natureza, porque, do contrário, nós poderíamos, eventualmente, levar indiretamente, sem nossa responsabilidade, mas permitindo uma interpretação que leve a uma situação caótica na questão previdenciária, como estamos vendo. Então, nesse ponto, me parece que, se nós delimitarmos, volto a dizer, no campo cirúrgico de nossa atuação, a resposta, digamos, quase que óbvia, que caberá ao chefe do Executivo identificar se está ou não presente, no caso concreto, a imprevisibilidade, a urgência e a relevância, que são conceitos jurídicos indeterminados. Aliás, assim dito pelo próprio Supremo Tribunal em vários acordos. São conceitos que vão variar no tempo e no espaço e naquela situação fática. Conjugado ao dispositivo que eu acabo de mencionar e outros tantos, no qual a consequência das políticas públicas deve ser levada em consideração para as decisões de controle, não só nossas, mas do judiciário também, me parece que a resposta oferecida à consulta, ela é, diria até conservadora, porque ela está delimitando exatamente o quadro colocado, desde que haja as três condições, e que são despesas primárias obrigatórias, que têm de ter continuidade. Agora, no caso concreto, lá adiante, se de fato, nos próximos 10, 5, 6 dias, o presidente da República julgar necessário, ele baseará na toda a assessoria que lhe será prestada. A consulta que foi formulada, senhor presidente, ela traz cores fortes, de fato demonstrando que nós estamos diante de um quadro que foi considerado imprevisível, exatamente pelo fato que a pandemia gerou alterações do sistema previdenciário que não foram calculadas adequadamente em tempo oportuno, e que, inclusive, houve uma eficiência maior da própria Previdência, motivada por questões da pandemia, para diluir melhor os recursos e permitir no combate à miséria imediatamente, que levou a um aumento do número de benefícios. E esse aumento de benefícios acabou, então, prejudicando a dotação orçamentária prevista. Então, esse quadro que eu coloco, sabedor que sou, senhor presidente e senhores ministros, de todas as ponderações bem colocadas aqui, que nós não devemos, evidentemente, considerar uma medida provisória de crédito ordinário como uma carta em branco, como um cheque em branco, uma permissão geral. Ao contrário, é excepcionalidade da excepcionalidade e cujo caso concreto será oportunamente averiguado, se for o caso, pelo Congresso Nacional e, evidentemente, também pelo órgão de contas e até mesmo pelo Poder Judiciário, se assim for considerado necessário. Então, nesse modo, com imenso respeito e cumprimentos à declaração de voto, que considero brilhante, da lavra do ministro Éder e da mesma forma as ponderações feitas pelo eminente decano, eu gostaria de reiterar a posição do meu voto e, como relator, também dizendo que nós temos aqui três posições. Não é verdade, a posição apresentada pelo eminente ministro Éder, digamos assim, não negando a consulta, mas uma consulta com uma decisão diversa daquela que ofereci, aquela que ofereci, que recebeu o respaldo do ministro Bem-Querer, e aquela sugerida pelo ministro Vital, que com o apoio do ministro Benjamin, e que, eventualmente, se for o caso, poderá ser também aprovado, e quanto a qual eu não tenho nenhuma
objeção, talvez algum esclarecimento de maneira mais clara para evitar uma carta mais, uma abrangência maior e aí sim um risco eventualmente mais sistêmico. Então, as ponderações que faço na continuidade da discussão são desse Jair. Obrigado, senhor presidente. Eu vou ouvir o ministro Zimler, depois o ministro Ueda e depois vamos escolher os votos, porque já são 5 horas da tarde e nós ainda estamos no segundo processo. Ministro Vital, ouvindo o ministro Bem-Querer e o ministro Anastasia, eu acho que, de forma conservadora, talvez fosse interessante nós nos alinharmos, se o Excelência assim considerar, aos termos estritos da resposta à consulta formulada pelo ministro Anastasia. Eu acho que é sempre um risco, né? E a atuação do controle indicativa de uma ampliação de uma norma estrita, né? Então, é claro que Vossa Excelência, eu não teria a menor dúvida que, se constasse da consulta, a resposta poderia adentrar os elementos que Vossa Excelência quis incluir, mas eu acho que prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, né? Então, refriar um pouco um certo ativismo nosso seria interessante. Acho que nós poderíamos, se Vossa Excelência concordar, e nos alinhar agora aos estritos termos do ministro Anastasia. Seria uma sugestão que faço, para termos apenas 2 propostas, ou apenas uma, não sei. Vamos, acho que o ministro Benjamin fez uma provocação direta ao ministro Vital, e em seguida eu passo a palavra ao ministro Ueda. Senhor presidente, é que eu não consigo, ministro Benjamin, ver um fato dissociado ao outro. Se hoje há uma insolvência na área previdenciária, eu sei que daqui a 30 dias está se antevendo uma insolvência na área social. Os aposentados não vão receber, os estudantes não vão receber merenda. Quer dizer, eu não consigo ver que a consulta, ela não é uma consulta, ela levanta uma tese de que como podemos fazer, né, dentro do estrito cumprimento da Constituição, no caso de imprevisibilidade e urgência, como fazer com o sistema previdenciário, que ele alega, a própria consulta alega que há um déficit de 15 bilhões de reais, né? E, efetivamente, ela não se pronunciou se vai usar o famoso RP9 para diminuir essas despesas, porque até agora o governo não se pronunciou se vai ou não, né, transferir o RP9, né? A questão do crédito suplementar já não mais tem oportunidade. E aí, na minha cabeça, eu não quero, ministro Benjamin, Vossa Excelência que entendeu tanto a minha posição, eu não quero passar esse resto de ano pensando que, efetivamente, o tribunal não deu para o país uma resposta necessária. Nós não estamos aqui assinando MP, não. Nós estamos discutindo uma forma, parece que nós estamos aqui assinando um MP. Não, o governo, o executivo nos consultou e nós estamos respondendo. Por isso, eu peço a Vossa Excelência que, por uma questão de consciência do caso real, eu manter a minha proposta em respeitando totalmente e com grandeza a votação do plenário. Senhores ministros, antes de passar a palavra ao ministro Ueda, eu apenas gostaria de fazer uma breve consideração de questões que permeiam esse caso e que eu ainda não ouvi nada a respeito. O que nós temos na hipótese que está sendo analisada não é um problema de ordem financeira, é um problema de ordem fiscal. O governo teve excesso de arrecadação, porém não pode gastar porque o teto de gastos não permite mais despesas primárias. O que está sendo consultado ao tribunal, e é essa tese que está posta em debate, é se o crédito extraordinário serve para abrir um espaço fiscal. Não há problema financeiro. Não é? Em condições normais, seria perfeitamente possível se editar um crédito suplementar, como foi aventado pelo ministro Ueda. O problema é que não há espaço fiscal, porque o teto de gastos é imóvel. Isso demandaria uma alteração constitucional, a não ser que o tribunal, e é por isso que o governo vem ao tribunal, enquadre essa despesa como solução via crédito extraordinário, exatamente porque o artigo 107 do ADCT, que criou o teto de gastos, excepciona o crédito extraordinário. É isso que está sendo discutido aqui por nós.
Então, para colocar as coisas em seus devidos lugares, e aí, evidentemente, o eminente ministro Éder de Oliveira terá a palavra, mas é preciso que compreendamos isso. Da forma como o arcabouço fiscal brasileiro está estabelecido hoje, não se pode editar crédito suplementar. Ou é crédito extraordinário ou é nada. Essa que é a realidade. Senhor presidente, senhores ministros, acho que o papel fundamental do tribunal, e eu estou nesse debate por isso, é que decisões muito sensíveis possam ser debatidas com todo o respeito, toda a capacidade dos vários membros para se chegar à conclusão melhor possível em cada caso. A minha linha tem sido que o tribunal é guardião da rigidez dos institutos orçamentários, que o tribunal deve manter equidistância da dinâmica da relação entre executivo e legislativo, que a questão está posta lá no legislativo para decidir se vai aceitar ou não ampliação do prazo para apresentação de um crédito, que o executivo diz que tem espaço para fazer suplementação, mas tem uma questão concreta. Quando o acórdão diz... Só um minuto, por favor. Que insuficiência de dotação puder acarretar a interrupção de despesas primárias obrigatórias da União, como as de caráter previdenciário. Nós estamos defendendo a tese que, quando se verificar insuficiência de dotação que possa acarretar a interrupção de despesas primárias obrigatórias da União, justifica o Poder Executivo abrir uma medida provisória? Essa é a tese que está aqui. Essa é a tese. Então, nós estamos equiparando insuficiência de dotação que pode acarretar a interrupção de despesas primárias, como os pressupostos constitucionais de calamidade, etc. Me permite só uma observação, eminente? Pois não. Está colocado também no código, desde que atendidas as condições de relevância, urgência e imprevisibilidade. Exatamente. Essa é uma dúvida que me assalta desde a primeira decisão de 2016, porque continua presente a necessidade do requisito de imprevisibilidade. Transfere ao administrador essa análise, e é exatamente por não saber se atende ao requisito de imprevisibilidade que a consulta foi feita. E o tribunal não está dizendo que é imprevisível, está dizendo que tem que atender. Então, desse modo, a resposta poderia ficar muito próxima ao que eu estou dizendo e parar em é cabível a abertura desde que atendidas as condições de relevância, urgência e imprevisibilidade da despesa. Essa é a característica geral de sempre. Se isso não responde, o que vem depois criaria uma tese no sentido de que isso já é imprevisível, e nós estaríamos confrontando as decisões do Supremo. O outro ponto é que a pergunta feita na consulta não foi se insuficiência de dotação que possa acarretar interrupção de despesa obrigatória se insere nos pressupostos funcionais. A pergunta não foi essa. A pergunta foi, em uma situação hipotética de crescimento imprevisível e extraordinário da despesa, conjugada com a ausência de instrumentos legais adequados à demanda por crédito adicional, em função da restrição temporária, seria possível o entendimento de se tornar despesa imprevisível. E a resposta que eu estou oferecendo é: essa pergunta, essa situação não se coloca, e não obstante saber de todas as consequências práticas que tem, mas eu acho que uma consequência prática também advinda de uma decisão nossa que incida nessas dúvidas prementes é não resolver o problema mencionado, interferir numa relação da dinâmica que está havendo lá entre legislativo e executivo, e nós estarmos fugindo dos parâmetros do Supremo Tribunal Federal. E com isso, senhor presidente, eu acho que eu encerro a contribuição que se espera de mim nesse plenário para que o debate seja o mais sólido possível. Senhor presidente. Palavra ao ministro Benjamin, seguida. Assim, eu queria dizer que o mundo real é um mundo real. O que aconteceu, na verdade, o ministro Bruno Dantas foi muito feliz, é que o excesso de emendas RP9 que estão submetidas ao teto acabaram levando em consideração que as despesas previdenciárias poderiam ser suplementadas por créditos extraordinários. Houve uma aposta orçamentária nesse sentido.
a grande verdade é que pouco importa o que ocorreu no jogo político, é uma situação de fato próxima à calamidade, muito próxima aos termos constitucionais. Ou seja, a discussão que nós estamos travando aqui, na verdade, é antecedida por uma discussão muito mais importante, que é a constitucionalidade das emendas RP9, que tem que ser discutido em nível do Supremo Tribunal Federal, em nível do próprio Congresso Nacional. Eu conheço o mundo real, ninguém no fundo, discute-se se nós dermos esse aviso positivo para a edição de medidas provisórias, se seria o fim do teto de gastos. Mas isso não está no nosso... Apesar de o TCU ser muito importante, nós não temos essa dimensão toda no escopo das discussões. O que isso vai ter que ser discutido pelo Supremo, imagino que esteja sendo debatido agora no Supremo Tribunal Federal. O que nós estamos permitindo, em tese, desde que respeitados os ditames constitucionais, o ministro Anastasia Mestre, em falar de uma forma muito prudente, nós estamos permitindo que uma situação de calamidade possa ser debelada pelo Poder Executivo, se ele demonstrar, em concreto, os pressupostos da edição dos créditos extraordinários. Mas essa discussão muito maior é teto de gastos, emendas RP9 e um desassossego orçamentário que assolou o Brasil nesses últimos tempos e que nós não temos os cordéis para resolver isso. Senhor presidente, só concluindo, eu mantenho a minha posição que o elastecimento dos critérios interpretativos em relação a esses créditos extraordinários serão deletérios às finanças públicas. Bom, eu confio. Vamos colher os votos. Temos 3 propostas. Entretanto, uma proposta, que é a do eminente relator, conhece da consulta e a responde em sentido afirmativo, numa extensão menor. A proposta do ministro Vital do Rego conhece da consulta, responde em sentido afirmativo, numa extensão maior, e a proposta do ministro Éder de Oliveira conhece da consulta e responde em sentido negativo. Entendi bem todas as propostas para que possamos escolher os votos? Só um esclarecimento. Data vênia, eu entendi que a resposta do ministro Anastasia não responde em sentido afirmativo. Ministro Anastasia, Vossa Excelência, traduza então sua... Responda no sentido de que tem que observar os critérios de imprevisibilidade, mas não que é imprevisível. Não, mas não é isso que... Bom, Vossa Excelência é intérprete de si próprio, ministro Anastasia. Isso é, de fato, não há dúvida que não é no nosso voto que nós vamos definir, no caso concreto, se o que ocorreu foi imprevisível ou não. Isso caberá depois uma avaliação a posteriori, se caso ela ocorra. Não é agora. Nós estamos só dizendo que se as condições acontecerem, evidentemente, por ser uma despesa primária dessa natureza, haveria as consequências roladas, então o crédito, em tese, estaria autorizado. E o voto, digamos, extensivo do eminente ministro Vital também tem a mesma base, ele também tem as mesmas condições colocadas, só o plus dos programas que ele menciona. Com voto, ministro Sherman Cavalcante. Senhor presidente, senhores ministros, senhora procuradora-geral, eu louvo os votos que foram apresentados. A situação é, de fato, delicada mesmo, tem contornos políticos. O ministro Éder, na minha opinião, fez um voto que reflete a jurisprudência mais forte do Supremo Tribunal a respeito dessa matéria, numa tendência muito restritiva com relação à abertura desses créditos extraordinários por medida provisória. O ministro Antônio Anastasia faz um brilhante voto na linha de uma jurisprudência que o tribunal vinha trazendo em outras 3 situações, no caso de recurso para a Justiça do Trabalho, no caso de recurso insuficiente para a Justiça do Trabalho, no caso de recurso insuficiente para a educação e outro no caso de catástrofes, no caso, ambientais, né? Mas eu entendo, senhor presidente, que nessa questão
eu acho que o tribunal deveria se alinhar mais rigorosamente à jurisprudência do Supremo, porque, embora o tribunal de outras vezes tenha, de certo modo, amenizado essa situação, isso vem acarretando que esses conflitos políticos estejam desaguando sempre no tribunal. E se nós continuarmos nessa linha, certamente muitos outros virão. Ou seja, havendo o conflito, o tribunal será demandado para a resolução. Eu concordo com o ministro Anastasia na sua análise que fez de previsibilidade. Não é preciso ser um super-homem para 1 ano e meio atrás ter sido capaz de prever essa situação de recursos previdenciários hoje, ainda mais numa situação de pandemia. Então, entendo que Vossa Excelência fez uma análise bastante equilibrada sobre a questão da previsibilidade. A minha divergência só com relação à questão do segmento ou não da linha mais rigorosa do Supremo Tribunal Federal. Então, por isso que eu vou acompanhar o ministro Weder, senhor presidente. Agradeço ao ministro Augusto Scherman. Consulto como voto o ministro Haroldo Cedras. Desconectou? Bom, o ministro Haroldo Cedras não se encontra presente, então, fazendo a apuração dos votos, nós temos 3 votos. Ministro Bruno, Pois não, com a palavra Vossa claro Excelência. que eu vou retroceder e vou acompanhar o ministro Anastasia, tá? Então, nós temos 3 votos na direção do voto do ministro Antônio Anastasia, 3 votos no ministro Weder, aliás, 4 votos no ministro Antônio Anastasia, sendo que o voto do ministro Vital é mais amplo, e 3 votos no mesmo sentido do ministro Weder. Portanto, em verificação preliminar, prevalece o entendimento do ministro Antônio Anastasia. Eu apenas consulto se porque estamos 3-3. O ministro Vital adere ao voto do ministro Antônio Anastasia, ressalvando o seu entendimento com relação à parte que excede. É isso mesmo? Podemos, então, proclamar o resultado, aprovada o acórdão do relator. Exatamente. O princípio é o mesmo. Eu só não entendo porque Maria é diferente de João. Né? O direito previdenciário é diferente do Auxílio Brasil. Mas tudo bem, o princípio é o mesmo. Vou com o ministro Anastasia. Então, proclamado o resultado por maioria vencedora a tese do eminente relator.